O que é a verdadeira liberdade? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu quero convidar você a falar sobre esse tema, a respeito da liberdade. Quando que nós somos livres realmente e quando nós somos escravos. E isso partindo de um olhar cristão. Antes da gente começar, eu quero convidar você a ler comigo João 8:34. Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ele para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. De que filho está sendo falado aqui? Está sendo falado de Jesus Cristo. Ele mesmo dizendo, se referindo a ele como o Filho de Deus. Então, quando nós somos libertos em Jesus Cristo, não tem nada que nos prende, não tem nada que nos escraviza. Quando Jesus aparece, ele está falando de uma escravidão do tempo do pecado. Então o mundo vivia no pecado, não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Então é importante a gente parar, observar um pouco aquilo que está acontecendo à nossa volta, entender, trazer para a consciência e refletir. O quanto eu estou livre em Jesus Cristo e o quanto eu estou sendo escravo dos meus hábitos, dos meus costumes, o quanto eu estou sendo escravo, inclusive, daquilo que eu tenho. Pode ser um cargo, pode ser um dinheiro, pode ser um saldo na conta, pode ser algumas coisas, até o lugar que eu moro, enfim, um objeto, um carro, uma relíquia, uma coleção de alguma coisa. O quanto eu estou sendo escravo dessas coisas. E, claro, não tem como não dizer a questão da internet, daquilo que nós estamos também nos cercados, né? Então, se a gente puder deixar essa escravidão para trás e alcançar essa liberdade em Jesus Cristo, é o que nos deixa mais livre. E quando nós falamos de liberdade, nós estamos falando da lei e da graça. A lei, ela durou até os profetas. João foi o último profeta. Jesus cumpriu a lei e trouxe para nós a graça. Então, de um lado, Jesus sendo a pedra da esquina, ele trouxe toda a lei, os juízes, profetas, chegou até ele e soltou de outro lado a questão da graça e os apóstolos, enviando eles a falar da graça de Deus, que é Jesus Cristo. Quando nós entendemos a justiça de Deus e nós obedecemos, nós alcançamos essa justiça. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que Deus tem sido justo conosco? Justo em que sentido, né? Vamos meditar um pouco sobre isso. A justiça de Deus se cumpre em Jesus Cristo. Ele não é justo com a gente porque nós fazemos alguma coisa ou deixamos de fazer. É justo porque Ele combinou isso com Jesus Cristo e nos deu essa liberdade através de Cristo a gente alcançar Deus. Então Ele é justo para cumprir a própria justiça, não o que nós merecemos. É nesse sentido quando a gente fala da justiça de Deus. E algumas pessoas pensam que é justiça porque Ele vai fazer algo para mim, porque alguém me ofendeu, porque alguém me atacou, porque alguém está fazendo mal. Não é justiça nesse sentido. A justiça de Deus está em Jesus Cristo. Por que nós estamos falando sempre assim? Porque nós estamos falando da liberdade. Qual é a verdadeira liberdade? E nós somos libertos do pecado quando nós acreditamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e por Ele nós entregamos a nossa vida, cremos nele e Ele deposita em nós o Espírito Santo. A partir daí nós somos libertos do pecado para viver uma nova vida em Cristo. É automático isso, você quer viver essa nova vida porque você está num processo de transformação. Vamos ler em 8 de Romanos, a vida pelo Espírito. Então Paulo escrevendo aos Romanos: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então a condenação foi tirada. Por quê?
por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida, então está trazendo uma nova lei, que é o Espírito de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Nós éramos condenados à morte, uma morte eterna com Deus, através de Adão e tantas caminhadas até a primeira aliança ali com Abraão, com Moisés, e depois a segunda aliança, que é a aliança com Cristo. Então nós temos um novo testamento, foi colocado um novo testamento diante de nós, uma nova aliança. E se nós estivermos em Cristo, nós temos essa nova lei, que é o Espírito de vida. Então nós podemos viver libertos em Cristo. E como que nós sabemos se nós somos livres do pecado? É o fruto da santificação. Então, quanto mais eu me coloco à disposição de entender e conhecer as coisas de Deus, através de Jesus Cristo, através das Escrituras Sagradas, essa santificação vai acontecendo naturalmente. Não por mim, de novo, mas é o fruto que aparece através de mim. As pessoas veem isso. De mim eu estou falando eu, você, todos nós que estamos buscando essa santificação. E sem essa santificação é impossível ver Deus, é impossível. Vamos falar da justiça mais uma vez. A justiça lá em Romanos 6. Romanos 6, capítulo 6, né? Romanos, versículo 18. Vocês foram libertos ou libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Então, se há uma escravidão, que seja então a escravidão, essa escravidão que foi falada aqui. É uma escravidão da justiça. E essa leva à santidade. Então, para a gente entender esse fruto da santificação, nós precisamos entender um pouquinho qual é a justiça de Deus conosco. Se a gente entende essa justiça, essa justificação, nós somos então escravos dessa justificação para nos libertarmos em Cristo através desses frutos, os frutos da santificação. Complicado? Não, na verdade é simples. O que nós precisamos saber é o quanto nós estamos ligados nesta videira verdadeira, nesta graça que é Jesus Cristo, e através dele nós vamos nos santificando. Eu faço esforço para isso? Não. É aí que está o segredo. Eu não preciso fazer esforço. Quanto mais eu conheço Cristo, mais eu quero me aproximar e viver com Ele. Quanto mais eu me aproximo e vivo, mais longe do pecado eu quero estar. Eu quero pecar menos, errar menos, falhar menos. Então esse é o fruto da santificação que vai aparecendo para nós e no final a vida eterna. Então quando nós nos alimentamos disso, nós nos colocamos à disposição desse processo, automaticamente a gente chega nesse fruto que colheram frutos, e então essas coisas quais agora vocês se envergonham, o fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. Então é isso que nós estamos falando, esse fruto da santificação. E o seu fim é a vida eterna. Então você quer ter uma vida eterna com Deus, com Cristo, você precisa buscar esta liberdade em Jesus Cristo. Assim como foi falado aos Romanos, assim como foi falado ali em João, quando João escreveu o Evangelho, e lá no 33 eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Eles estavam dizendo assim: nós não somos escravos de ninguém, a gente é escravo de Abraão. Como vocês podem dizer que seremos livres? Como assim? Vem com essa conversa de liberdade. Eu já pertenço a uma denominação, eu já faço parte de uma religião, já fui batizado quando era criança ou quando alcancei outra idade. Que conversa é essa de liberdade? É essa daqui, Jesus respondeu: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então observe, se você continua pecando, como que está a sua mente, como é que está o seu coração, como é que está a sua vida espiritual. Se você continua sendo escravo, infelizmente, escravo do pecado, porque você volta ao pecado, você volta ao vômito, você volta às coisas que não fazem bem nem para a sua alma, nem para o seu corpo e nem para a sua mente, muito menos para o seu coração. E Jesus continuou aqui: o escravo não tem lugar permanente na família, quer dizer, não vai fazer parte da família cristã,
não faz parte da família com Deus, não pode herdar a herança nos céus. Mas o Filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Querem ser livres? Querem ser salvos? Querem a vida eterna? Volte a Cristo, esteja com Cristo, busque conhecer Jesus Cristo. Esse é o nosso convite. Convido você a continuar meditando nessas passagens que nós lemos aqui e faça desse momento um momento de devoção, um momento de acompanhamento na sua vida cristã. Deus abençoe, fique bem e até a próxima.